Fala, minha rapaziada, aqui é o Adri e eu quero te fazer uma pergunta logo de cara. E se esse trabalho de merda que você tá trabalhando hoje for exatamente o que você precisa para acordar para a realidade? Aí você deve estar pensando: Adri, que papo é esse? Subemprego é exploração. Subemprego só tem gente que vai te humilhar. Subemprego é pra quem não tem qualificação. e é exatamente aí que tá o erro. Porque você vai ter escolha, mas primeiro você vai passar por um período sem ela. E a questão não é se isso vai acontecer com você. A questão é o que você vai fazer quando acontecer. Porque eu já passei por isso. E toda a minha jornada de trabalho até hoje foi subemprego. Mas eu usei isso para construir uma habilidade que sempre vai evoluir com o tempo. E eu já vou te explicar que habilidade foi essa. Eu já ganhei R$ 1.400 numa jornada 6 por 1, carregando caixa, repondo produto, com o corpo dolorido de tanto carregar peso e a mente sempre no limite. Tudo isso em plena pandemia, longe da casa dos meus pais, sem saber se aquilo ia me matar primeiro pelo cansaço ou se eu ia pegar o coronavírus. Óbvio que eu usava máscara para trabalhar, mas eu tinha contato direto com gente o tempo todo. Aliás, depois de um tempo, eu realmente peguei o caralho desse vírus e tive que tomar a vacina. Mas vamos ao que interessa aqui. Antes de trabalhar, eu era aquele típico jovem céu de quarto, que vocês já devem conhecer, do tipo recluso e apático com a vida. Eu não tinha nenhum plano, até porque eu vivia em uma vila, praticamente. E eu não tô brincando. Não era uma cidade, era uma vila, com menos de 10 mil habitantes. E não tinha muito o que fazer. Eu ficava o tempo todo ou em casa ou então na escola. E quando chegou o último ano do ensino médio, eu nem sabia o que queria da vida. Tava sem perspectiva e sem direção nenhuma. Até o pessoal da minha família mesmo me chamava de preguiçoso. Talvez até fosse, mas tinha mais coisa aí. Era aquela paralisia que acontece quando você não tem senso de urgência, sabe? Quando o mundo ainda não te cobrou nada de verdade. Mas como na vida cada escolha gera consequências, a cobrança veio. A pressão familiar bateu na porta. E não foi suave. Foi aquele tipo de pressão que diz assim: ou você vai sair daqui e arrumar um emprego, ou você vai sair fora de casa. E eu fui atrás de vagas em cidades próximas. Entregava currículo e aí me chamaram. Eu fui trabalhar, pessoal, numa loja que era de calçados. Mano, eu durei um mês nesse lugar. Sem zoeira. Um mês. E o pior é que eu já tinha trazido cama, eu também tinha aquele fogão que minha avó me emprestou, que era de duas bocas. E o pior disso tudo ainda é que eu trouxe a minha namorada. Foi aí que eu fiquei mais louco. No dia que eu saí da empresa, depois da demissão, eu saí sem rumo e fui para uma praça, literalmente chorar, pois eu não sabia o que fazer dali em diante. Não sabia se voltava para casa dos meus pais, óbvio que não, pois ia ser uma merda, mas tive uma ajuda da minha sogra junto com a minha mãe, que eu consegui um emprego um pouco mais longe, em outra cidade. O trabalho era de repositor de supermercado. E é aí que a história começa de verdade. Eu ganhava R$ 1.400 nessa época na escala 6 por 1, em plena pandemia no supermercado. Véi, você sabe o que é uma escala 6 por 1, né? Ainda em mercadinho de bairro. São 6 dias de trabalho para ter um dia de folga que não dá para fazer nada. Aí tinha que acordar cedo, ficar em pé o dia todo, carregar peso, sorrir para cliente chato e chegar em casa sem energia nem para pensar, só para dormir e repetir tudo no dia seguinte. Eu quero que você entenda o que aquilo fez comigo por dentro, lá ele. Não fisicamente, mas mentalmente. Eu chegava em casa e não conseguia ler uma página de um livro inteiro. Não conseguia assistir a um filme direito, por conta do cansaço físico e mental. Não conseguia planejar nada. O subemprego não rouba só seu tempo, ele rouba sua capacidade cognitiva. Sua vontade de crescer some, porque seu cérebro está operando no modo sobrevivência. O subemprego, quando você não entende o que ele é, acaba virando uma armadilha. Seu corpo cansa, sua mente apaga
E a matrix do subemprego funciona muito bem assim. O trabalhador cansado não vai ter tempo para estudar. O trabalhador cansado não vai questionar a nova lei. O trabalhador cansado só quer chegar em casa e se entupir de dopamina barata. Isso se chama bestialização. É o processo de um ser humano com potencial sendo reduzido ao ciclo básico de sobrevivência, de acordar, ir para o trabalho, depois voltar para casa e dormir. Repetindo isso meses e anos, sem crescimento, sem projetos e sem planos para o futuro. E infelizmente tem pessoas que não acordaram ainda e passam décadas nesse ciclo achando que é culpa dela, de não conseguir sair. Mas foi no meio desse inferno de desgaste físico e psicológico que eu aprendi algo que nenhuma escola pública ia me ensinar. Eu comecei a observar. Tinha clientes que chegavam no supermercado bem vestidos, que tinham um carro bacana, faziam compras que passavam do meu salário. Tudo isso só jogando no carrinho, sem olhar para o preço de nada, sem calculadora na mão. E eu ali pensando, carai, só tenho esse salário, nem vale alimentação eu tinha. Aquilo me incomodou, mas me incomodou muito, mas não de uma forma ruim. Não vou mentir que me gerou uma revolta. Claro que gerou, mas depois virou algo mais útil, algo que eu chamo de desespero produtivo. Eu comecei a me perguntar por que eles estão ali e eu estou aqui. Não de forma invejosa, mas de uma forma analítica. O que eles sabem que eu não sei? O que eles fizeram que eu não fiz ainda? Como é que eu posso usar esse meu salário de merda para me alavancar e poder ganhar mais? E sabe o que me salvou nessa época? Não foi motivação. Não foi Deus descendo do céu com um plano milagroso para mim. Foi uma coisa simples. Eu entendi que eu gostava muito de tecnologia, de celular, essas coisas e tal. Sempre gostei. E aí eu falei comigo mesmo: esse mercado não pode ser a minha vida. Eu não posso aceitar viver desse jeito por anos e anos. Tem que existir uma saída. E aí eu fui atrás dessa saída. E aí eu fiz o curso de manutenção de celular porque era o que eu entendia, era o que eu gostava e era uma porta de saída daquele trabalho insalubre que eu estava vivendo. E aqui entra uma referência que eu quero trazer para vocês, que o filósofo Nietzsche desenvolveu e que anos depois Viktor Frankl validou na prática dentro de um campo de concentração nazista. E ele disse que quem tem um porquê suporta qualquer como. O Frankl sobreviveu ao Holocausto e ele observou que os que sobreviviam emocionalmente não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram os que tinham um propósito, uma razão para continuar. E o subemprego, velho, funciona igual. Se você não tem um porquê, uma visão de onde você quer chegar, aquilo vai destruir você por dentro. Mas se você tem uma visão, aquilo vira combustível. Você usa aquilo para melhorar a sua vida e não se acomodar. Agora eu preciso falar algo que pode incomodar muita gente, que é que a solução coletiva não vai te salvar. O que eu quero dizer com isso é que enquanto você esperar que alguém de fora resolva sua vida está passando e você vai ficar só no piloto automático, mas sem nenhum rumo. Talvez você não gostou do que eu falei. Talvez você diga que é melhor um subemprego do que ficar desempregado. E eu concordo com isso. Mas o que é mais incômodo? Ouvir a verdade agora ou passar mais 10 anos no mesmo lugar esperando que o sistema mude? Eu aprendi que eu precisava ter o controle da minha vida. Que a única coisa que eu precisava era me melhorar. Ou seja, primeiro eu, depois minha família, depois meu círculo. Isso não é egoísmo, é responsabilidade, porque um homem que não cuida de si mesmo não consegue cuidar de mais ninguém. Isso é uma espécie de tribalismo, só que um tribalismo inteligente. Primeiro foque em você, na sua família, no seu círculo próximo. Construa uma base sólida de dentro para fora. Não porque o mundo ou as outras pessoas não importam, mas porque você não consegue mudar o mundo se você mesmo está afundando.
Mas agora chega de desabafo. Se você está no subemprego agora, ou se você vai passar por um, e a maioria de vocês vai, existe uma pergunta fundamental que você precisa fazer. Esse trabalho, ele vai me deixar com energia para me desenvolver depois que eu bater o ponto e fui embora? Porque tipo assim, galera, nem todo subemprego é igual. Tem subemprego que te destrói e tem subemprego que mesmo sendo pesado, te deixa uma janela de tempo, de energia mental, de horário para você se desenvolver. O melhor subemprego, e eu sei que soa estranho falar assim, é aquele que te paga o suficiente para sobreviver e te deixa horas livres para estudar, aprender, construir uma habilidade, um portfólio, um projeto. Um exemplo, um repositor de supermercado que entra às 7 da manhã e sai às 4 da tarde, tem tempo livre. É melhor do que um gerente que trabalha 12 horas por dia e não tem tempo para nada. A lógica é essa. Primeiro você utiliza esse subemprego como sustento. Aceita ele, mas não se humilha. Mas aceita. Daí você usa o tempo fora do trabalho como propósito, para estudar algo que você goste e que coloque dinheiro no seu bolso. Depois você já vai ter desenvolvido uma habilidade com demanda real no mercado. Aí você começa a procurar os primeiros clientes e vai fazendo a transição do seu subemprego lentamente enquanto você faz esse seu outro trampo, mas sempre com uma direção clara. Não é fácil, mas é um plano que dá para você executar. Quando eu decidi fazer manutenção de celular, eu não tinha muito dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada garantido, mas eu tinha uma direção. E isso mudou tudo na minha cabeça, porque quando você tem direção, o sofrimento acaba sendo temporário. Você aguenta o processo porque você sabe para onde está indo, para onde você quer chegar. Só que tem uma narrativa que está em todo lugar hoje. Está nas redes sociais, está nas músicas, na boca de muita gente, que diz assim: viva o hoje, a vida é curta, então aproveite. Mas eu preciso ser honesto com você. Viver de forma medíocre por 40 anos é um destino pior do que a morte, na minha opinião. E eu tô falando sério, pense comigo. Você chegar nos seus 60 anos, olhar para trás e ver décadas de sobrevivência, sem crescimento, sem construção, sem legado, isso não é vida. Aproveitar o hoje, sem planejamento, não é liberdade, é anestesia. E o brasileiro é um povo que vive de anestésicos sociais, a todo momento. É bebedeira, é carnaval, é baile funk, e eles acham que isso é aproveitar a vida. Para mim, o cara que tá realmente aproveitando a vida é o cara que chegou aos seus 35 anos com liberdade financeira, com tempo para a família, com saúde e com o poder de escolher o que fazer todos os dias. Não é o cara que chegou aos 23, gastou tudo o que tinha em prazer imediato e aos 35 ainda tá no mesmo lugar, mais cansado e sem opção. Eu hoje tô com 23 anos e eu poderia estar fazendo o que a maioria da galera tá fazendo, vivendo a vida sem compromisso com o futuro. Mas eu vi como é o fundo do poço. Eu trabalhei numa escala de trabalho horripilante. Eu senti o que é não ter escolha, ser humilhado por patrão. E eu nunca mais quero sentir isso de novo na minha vida. Então, o meu aproveitar a vida é diferente. O meu aproveitar a vida agora é construir uma vida que vale a pena ser vivida. E eu sei que a realidade econômica do Brasil não é a melhor possível. Você já deve saber disso. O salário aqui é uma merda. O custo de vida é alto. Tem coisa que é difícil de fazer. Eu não tô aqui para fingir que o sistema é justo, que todos vão se dar bem se seguir essa estratégia que eu falei. A realidade não é a mesma para todo mundo. Mas se você puder tentar, tente. Tente sair do subemprego como se você tentasse respirar enquanto se afoga. Lute para sair disso. O indivíduo que decide crescer dentro de um sistema ruim, ele é mais poderoso
do que o indivíduo que espera o sistema melhorar. E o subemprego, essa experiência que parece humilhação, que parece fracasso, que parece o fundo do poço. Mas também ele pode ser o melhor professor que você vai ter na sua vida. Porque o subemprego, ele vai te ensinar o valor real do dinheiro. Vai te ensinar o custo real do tempo. Vai te ensinar o que é vender sua energia por um preço baixo do que você realmente vale. Vai te ensinar a não aceitar ser humilhado. E esse ensinamento, se você absorver direito, vai virando disciplina, vai virando foco, vira inteligência financeira, vira a fundação de uma vida construída com direção e propósito. Você não precisa amar o processo. Você só precisa entender o que ele está te ensinando. Disciplina, habilidade, foco, estratégia. Se o pior trabalho da sua vida não te ensinou nada, não foi o trabalho que falhou. Foi você que não estava prestando atenção aos sinais e continuou anestesiado. Bom, galera, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus e até mais.